Paz de Cristo, gente. Vamos aqui ajudar a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim quiser nos ajudar. Vídeo assim meio em cima da hora, que eu não estudei, não me aprofundei. Mas para fazer uma observação, principalmente aos novos crentes que chegam agora nas suas denominações, especialmente os que não atentam muito para o estudo, para se aprofundar na palavra, como no meio, algum meio pentecostal, e especialmente os neopentecostais, que não atentam muito para se aprofundar nas escrituras. Geralmente só se interessa para enriquecer-se, né? Ter uma boa casa, um bom carro, entre outras coisas. Interessante, né? Vamos tratar aqui de pelo menos três coisas. O sal, né? Em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. E a luz, onde Jesus faz o trocadilho, né? Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Eu estou aqui com o dicionário Vini, na página 762. Eu vou ler só uma partezinha aqui. E como eu sempre digo, é bom que você aprenda a fazer o seu próprio pão. Eu mostro aqui para incentivar você a comprar o dicionário, né? Mesmo que eu indique aqui, veja outros, examinem para que você se aprofunde e compreenda as escrituras, porque a nossa versão, as nossas versões, elas tiram demais, danificam demais as escrituras e acaba por não mostrar a profundidade dos termos e a ideia real que o texto quer passar para a gente. Entendeu? Aqui, substantivo fos, que nós chamamos aqui de luz. Quem estuda física, especialmente física quântica, quando lê as escrituras, aqueles que leem, realmente se depara com coisas espantosas. Esses daí conseguem compreender uma certa profundidade porque estudam justamente esses tipos de radiações. Entendeu? Então vamos lá. Fos, cognato de fao, né? Que é dar luz, das raízes fa e fan, expressando luz conforme é vista pelos olhos, e metaforicamente conforme alcança a mente, de onde faino, que quer dizer fazer aparecer, fazer surgir. É aquilo que acontece quando você junta dois fios, entendeu? Ou quando você risca um fósforo. Ali manifesta-se, causa um esplendor, causa luz, faz aparecer. Hebreus capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus é o esplendor. A palavra ali, esplendor, significa manifestação física e temporal. Manifestação física e temporal, porque energia você não consegue ver, você consegue até perceber ou sentir. Ela só é vista quando causa uma grande explosão, entendeu? Aí ela se torna o que? Visível ou física aos olhos. Então, metaforicamente, conforme a mente alcança, de onde fainou, fazer aparecer, entendeu? É evidente. O que é evidente? Algo que você compreende. Em português é fósforos. Então, fósforo não é o palito, nem a cabeça, nem a caixa daquele instrumento que você compra para acender o fogo. A palavra acender é levantar. Então, fósforo é aquilo que ele faz quando você pega o palito, a cabeça do palito, na caixa, e você risca. Então, a partir do momento que o palito, a cabeça do palito é riscada, o atrito faz o quê? Aparecer, fazer acender, fazer surgir, né? Como está lá no hebraico, Yehi or, vaiomer Elohim, e disse Deus, Yehi, que se faça, que surja, or, luz. Então, fazer aparecer, evidente em português,
conforme em português aqui. Conforme em português, fósforo, literalmente, que traz a luz. Primariamente, luz é uma emanação luminosa, provavelmente de força, proveniente de certos corpos que permitem os olhos discernirem forma e cor. Então a luz, gente, luz é aquilo que lhe dá capacidade de discernimento, de clareza, que torna as coisas evidentes, de modo a você compreender e perceber o sentido da coisa. Assim como o sal potencializa e faz com que a sua língua perceba o sentido, o sabor do alimento, entendeu? A luz também permite que os sentidos visuais, assim como também da sua mente, porque esses sentidos, esses aparelhos que nós temos, como língua, nariz, ouvido, olhos e tato, eles são instrumentos do cérebro para que o cérebro decodifique e perceba. Não é sua mão que sente, ela apenas capta e através dos neurônios manda a mensagem para o cérebro e ele decodifica. A língua, o ouvido, o nariz e os olhos assim são. Então quem vê, quem cheira, quem sente, quem enxerga, quem escuta é o cérebro, não são os olhos. Entendeu? Então o que é que a luz faz? A luz nos dá discernimento. Ela nos revela, faz aparecer, evidente. O verbo desse substantivo é o que? Fotizo. Fotizo. Fotizo, como em Edson. Fotizo, no intransitivo, significa brilhar, dar a luz. Entendeu? No transitivo, iluminar, alumiar, tornar brilhante, ser iluminado. Eu sou a luz do mundo. Quem comigo está não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vocês são a luz do mundo. Entendeu, gente? Iluminar. Nós estamos aqui para iluminar. Como é que eu vou iluminar se eu não tenho conexão com aquele que alimenta a energia para que eu resplandeça e as pessoas conheçam, compreendam a verdade? E outra, trazer a evidência às coisas não é dizer que a pessoa deve fazer ou não, é você evidenciar, mostrar o que é e o que não é e ela tomar a decisão. Então, tornar brilhante, aqui você vai ver aqui, ó, na voz passiva, metaforicamente afeita de iluminação, o esclarecimento espiritual, trazer a luz, cadê? Trazer a luz, elucidar, esclarecer. Como é que eu vou elucidar algo se eu não faço uso da razão? Uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa que não tem compreensão, que não tem formação, cuja mente é deformada, vai elucidar o quê? Quem não é lúcido, como é que pode elucidar? Por isso que Jesus disse, se o sal se tornar insípido. Essa palavra insípida no grego não existe. É metafórico. O termo significa, moró significa estulto, louco, que nós vamos ver aqui. Então a luz, gente, ela elucida, ela revela, ela esclarece. Jesus disse que nós estamos aqui para elucidar o sentido da vida. Para isso, eu e você precisamos passar pelo processo que Jesus colocou os apóstolos para passar, que os judeus não quiseram passar, que é o que? Mudar a vossa mentalidade. Foi isso que ele disse em Mateus 4,7, que na sua versão está arrependei-vos. O termo ali é mudança de mentalidade. O povo que era guardião da lei, que todo sábado lia a lei, Jesus disse que eles tinham que mudar a mentalidade. Por quê? Mateus capítulo 15, o que regia a vida deles não era a lei de Moisés, era o costume e a tradição, como as denominações fazem com seus frequentadores. Então, vamos agora o que eu estou lhe dizendo. Quem não faz uso da razão, quem não é lúcido, como é que pode trazer a lucidez? A palavra loucura, vamos ver, loucura.
Daqui a pouco eu vou apresentar no texto grego. Moros. Vamos lá. Você vai ver daqui a pouco. Eu já fiz um vídeo até sobre isso. Louco. Aqui, ó. Moros. Moros denota primariamente lerdo, lento, derivado de uma raiz mi, ser tolo, por conseguinte estúpido, tolo, louco, insensato. Aí você vê aqui, ó, Mateus 5:22. Aqui a palavra significa moralmente desprezível, um sem vergonha, uma repreensão mais séria que raca. E aqui vai outras coisas que eu já falei em um vídeo. Agora deixa eu ver aqui mais o verbo dele que a gente vai ver lá na Mateus 5:13, que é o verbo que moraíno, no sentido causal, tornar louco. Causal é um dos tipos de forma verbal no grego ou no hebraico. No sentido passivo, ficar louco. É dito do sal que perdeu o sabor e ficou insípido. Né? Aqui ele vem a referência à palavra cheiro. Vamos ver lá daqui a pouco. Moria, cheiro. Vamos ver o termo aqui na palavra cheiro. Eu acho que eu marquei alguma coisa aqui. Cheiro. Cheiro. Achei aqui. Cheiro. Cheiro. Moraíno, primariamente ser tolo, é usado acerca do sal que perdeu seu sabor. Veja aqui, sabor está entre aspas. Insípido, informação aqui não. Agora vamos para o dicionário de Carlos Rusconi. Vamos para o dicionário de Carlos Rusconi. O termo moraíno. Primeiro vamos para o termo fos. Fos. O que é que esse dicionário tem a nos informar? Fos. Fos, página 489. Vamos lá. Fos ou fotos? Fos ou fotos? Quem chama aqui de foto? Fotos, grafia. Fotos é luz, grafia, escrito ou aquilo que a gente faz na árvore com estilete. Né? Eu esqueci agora como é que faz. Incisão. Então, contrato de paus, luz dos corpos celestes, fazer resplandecer, luz, lâmpada, tocha, aí tem a referência aqui, chama fogo, metaforicamente luz, iluminação, metaforicamente do mundo divino, e aí vai. Moraíno, 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 na página de Carlos Rusconi, na página 315. Moros, o que quer dizer? Estúpido, imbecil, estúpido, louco, insensato. Moria, loucura, insensatez, está lá em 1 Coríntios 1. E moraíno, que é o que? Tornar estúpido, insensato, tornar-se insípido, tornar-se sem sabor, insípido, tornar estúpido. Está vendo aqui o significado? Morir, insensatez. Esse é o termo que os escritores, os compiladores que divulgaram, espalharam os evangelhos no mundo antigo, usado para identificar, né, insípido, que é um termo metafórico, e luz. Olha o que diz aqui, ó. Rimeis este torralas tesgues. Vós sois o sal da terra. E ande torralas. E se o sal... Tá vendo aqui o termo? Morante. Morante. Grave bem esse termo aí. Morante. Tá vendo aqui no dicionário do Carlos Rusconi, onde está aqui meu dedo. Tá vendo aqui? Emorantem,
que aqui já está no substantivo passivo, ou auristo passivo, e moranto subjuntivo. Aqui está no quê? Está no subjuntivo auristo passivo. Se ele se tornar completamente estúpido, tolo, insensato, imbecil, irracional, em que será salgado? Em que será salgado? Gente, somente o sal influencia, ninguém consegue influenciá-lo. Quando ele perde a capacidade cognitiva de influenciar, ele não presta a não ser o quê? Ó, para nada serve, tem poder. Isrueim é o mesmo verbo que Paulo diz lá, tudo posso. Entendeu? Panta esruo, tudo posso. Aqui fala da capacidade própria, capacidade física, capacidade que algo tem pelos seus próprios recursos. Então, quando ele perde a capacidade dele, os recursos que é próprio, as propriedades de influência que o sal tem, ninguém mais pode de novo salgá-lo. De modo que ele não presta mais para nada. Então, para nada tem poder, ele pode. Na nova versão está como presta. Vamos ver aqui, esrueim, alguma das formas de traduzir. Aqui está na terceira pessoa do singular. Esrue, esruo, 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 passei, esruo, isso. Ah, tem o I na frente, tem o iota. A gente tem isso. Aqui, ó. Para nada mais é, entendeu? Aqui, ó, o termo esruo. Tá vendo aqui? Esruo quer dizer o quê? Ser forte, estação, valer, ter valor, poder, conseguir, tornar-se forte, ser capaz, ter força, ser capaz, ter a força para. E aqui vai vários significados. Então, isruo não é meramente prestar, como na nossa versão, é ter capacidade. Aquilo que é próprio dele não tem mais propriedade própria. Entendeu? Olha a redundância, propriedade própria. Então, para nada mais é capaz já, senão, ao ser lançado fora, ó, aqui está no particípio, ó, ao ser lançado fora, ser pisado, ao ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, quando a gente não tem formação, a gente não tem capacidade de influência, nós não somos formados como Jesus fez com seus discípulos, que hoje em dia as instituições denominadas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, só se preocupa em explorar a ignorância do povo, como está lá escrito em Oséias capítulo 4. Se a gente lesse de fato Bíblia, não somente fosse consultar versículos para se basear em temas, né, que você é vencedor, o seu inimigo vai cair, a vitória é certa, é Penina e Ana, é sempre as mesmas mensagens, dentro dos mesmos textos, com os mesmos temas, sempre a mesma coisa. Então já é de praxe, falou, já sabe o que é que vai falar. A gente não se aprofunda para prestar atenção. Como é que você vai discipular se você não é discipulado? Como você vai educar se você não é educado? Como você vai treinar alguém se você nunca foi treinado?
Então, os textos gregos e o texto hebraico, ele mostra algo muito mais profundo que na sua versão você nunca vai conseguir ver. Por melhor que seja ela, entendeu? Sempre vai tirar alguma coisa. Então, depois de dizer que Jesus, dizer que nós somos o sal, e como é que o sal trabalha? Bem diferente do ensinamento que nós temos. Como é que o sal trabalha? Dentro do saquinho, dentro do saleiro. Como é que ele trabalha? Quando ele é introduzido na panela ou na salada, que ele ali começa a penetrar nas coisas. Quanto maior é a pressão, mais o poder de penetração é o sal. Tanto é que geralmente as coisas cozidas em panela de pressão, como carne, elas ficam mais gostosas porque penetra com mais intensidade o sal. Então são essas coisinhas assim que nós começamos a observar e a gente começa a entender o texto bíblico. O que é que Jesus diz? Nós somos o sal da terra. Se o sal perder a capacidade de influência, quem poderá influenciá-lo? Em que ele será influenciado? Então, como é que eu não sou nutrido com a palavra, como Jesus fez com seus discípulos? Se eu não sou nutrido com treinamento no meu chamado, como é que eu vou servir? A palavra que Jesus usa ali para ide, na nossa versão tá ide, que você usando o verbo ir no imperativo, você nunca vai ter. Aí tem na rede, o id imperativo. Gente, id já é imperativo. Então, o verbo ir usado ali por Jesus, até isso, que não estava programado aqui por falar, nós não temos ideia do que significa. Aqui, ó. Você vê, o sal é o que? Introduzido. O verbo aqui, ó. Poreu tentes. Poreu tentes. Ó. Indo ao serem introduzidos, atravessai. Só esse verbo quer dizer isso. Só esse verbo. Que na nossa versão, como diz o povo, o id imperativo. Vamos ver aqui. Poreu. 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 Aqui o verbo poreu. Deixa eu ver se tem aqui a voz passiva. Poreuomai. Vamos ver aqui. Qual o verbo que quer dizer poreu? Passagem, passo, val. Dever batido, peiro. Passar de lado a lado, atravessar. A ideia de uma agulha. Quando uma costureira ou um costureiro introduz a agulha, o que é que ela faz? Ela entra de fora para dentro do tecido, acaba passando entre uma parte e outra do tecido e atravessando o outro lado. Então, lado a lado, atravessar. Seguinte, transportar, promover. Transpassar, perfurar, fazer passar. Entendeu? O verbo poreuomai que está aqui em cima, eu vou devagar, senão a câmera fica atrasando e a fala fica atrasada. Poreuomai. Aqui vai a formatação verbais. Decorrer do tempo. E aí vai. Ir, dirigir-se, partir, dirigir-se de um lugar a outro. Ir, ir para, ir por, ir atrás. Percorrer, ir, acabar, viver, levar uma existência, aí vai aqui, entre outros, comportar-se segundo, viver, agir, etc. Então não é meramente ir, como nós falamos, é atravessar. E outra, uma agulha, assim como um sal, uma agulha se introduz sozinha ou é introduzida. Então depois de serem preparados, aí eles vão fazer o quê? Enviar outras pessoas, assim como Jesus preparou eles, porque diz aqui, ó, indo ao ser enviado, viajai ou percorrei, atravessai. Então,
Fazei discípulos. Como é que eu vou ensinar capoeira se eu nunca aprendi capoeira? Como é que eu vou ensinar padaria se eu nunca aprendi a fazer pão? Como é que eu vou ensinar corte e costura se eu nunca aprendi o que é corte e costura? Como é que eu vou ensinar karatê? Como é que eu vou ensinar o evangelho se a única coisa que eu aprendi foi o cristianismo e o triunfalismo evangélico que foi introduzido, né, há alguns 40 anos para trás para cá? Se eu não entendo o evangelho, eu vou sempre falar de Jesus como isca e depois eu vou começar a introduzir esse abre aspas, evangelho estranho, fecha aspas, que tem por aí. Entendeu? Então, o que é luz, como eu falei no início do vídeo? Vós sois, rimeis estes, tofos tu cosmos, tu cosmo, vocês sois, vós sois a luz do mundo. Não se pode uma cidade ser escondida em cima da montanha, jazendo, nem se acende uma lamparina e coloca ela debaixo do vaso, mas em cima do velador, e ilumina todos os quais dentro na casa. Deste modo, brilhe a luz de vós diante ou perante dos homens, a fim de que vejam de vós as boas obras e glorifiquem a Deus, ao Pai vosso, no céu. Então, gente, Jesus falou aos discípulos e aquelas pessoas que estavam ali no monte, ouvindo essa introdução da boa nova do reino, que a palavra evangelho quer dizer isso, chamando a atenção, ó, vocês são sal e luz. O que é que o sal e a luz fazem nas coisas? O sal, ele introduz, potencializa e dá sentido. A luz resplandece nas coisas para permitir que os olhos capite e mande para o cérebro processe e traga a evidência e reconheça e compreenda as coisas. E aí, o dono do cérebro continua se ele quiser, entendeu? É isso que o sal e a luz faz, esclarecimento, sentido. Como é que as pessoas que falam coisas que não fazem sentido nenhum vai mostrar às outras pessoas o sentido da vida, o sentido das coisas? Outra coisa, quem aí de vocês consegue enxergar o sal na comida? A não ser se a comida está sem sal, você pegou aquele bolo de sal e jogou, aí você vai ver aquele negócio branquinho lá. Mas a comida já pronta, como é que você sabe que a comida está salgada ou não? Quando a gente experimenta, gente. Por isso que Jesus diz lá em Lucas 45 e diante, é pelo fruto que conhecemos. Olha o que ele disse da luz, assim evidencia vossas boas obras. A palavra boa ali, que é kala, que quer dizer ideal. É o mesmo substantivo, só que aqui está no feminino, que Jesus usa para o pastor bom. Kalos, kalos quer dizer ideal, padrão. Kala erga, aqui ó, takala erga, aqui ó, plural, tá? Boas obras, boas plantações, boas construções, bons trabalhos. É duas coisas que você não consegue enxergar. Primeiro, o sal dentro das coisas, você só enxerga o sal na panelinha.
Entendeu? No saleiro ou no saco. Pessoas que chegam na empresa, chegam na escola e quer mostrar que é quente pelo seu estereótipo, pelas suas vestes, pelo seu modo de falar, cheio de gíria de crente. Não vaso, não profeta. É aí que você vê. As pessoas são conhecidas mais como um tolo do que como um sábio. É assim que são conhecidos os crentes hoje. Não é através do processo, depois de ela influenciar todo mundo. E quando você tarde demais, menino, você é crente, eu não sabia. Ah, por isso que você agia assim, assim, assim. Porque depois... Por isso Jesus disse que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz no seu século. Porque a gente só descobre o que é ruim tarde demais. E era para ser o contrário. Outra coisa, você consegue enxergar a luz? Olha como a nossa ignorância é. A gente pensa que enxerga a luz. Não, a gente não enxerga a luz, gente. A luz não pode ser enxergada. Ela pode ser percebida ou sentida. A luz nunca é enxergada. Você pode até ver o relampejo daquilo que emite a luz. O que nós enxergamos é o reflexo da luz nas coisas. E esse reflexo da luz nas coisas é que nos dá a capacidade de discernir as coisas. Você vê, ali é um carro, ali um animal, ali uma árvore. Qual o tipo de árvore? Ali é uma casa, ali uma pessoa, ali uma ave. Ela lhe dá essa capacidade de discernimento, mas ela nunca vai dizer o que você vai fazer. E a maioria dos crentes, além de não dar capacidade de discernimento, ainda quer mandar na pessoa, coisa que nem o Espírito Santo faz. O Espírito Santo convence, através da lógica da pessoa. Ela, pessoa, no seu próprio raciocínio, cai em si. Assim foi até com Nabucodonosor, quando ele virou animal. Então Deus conduz a pessoa a ela cair em si e mudar a mentalidade, para daí ela mudar o modo de proceder. Só há mudança de vida quando nós mudamos, ou mudança de procedimento quando há mudança de mentalidade. E só há mudança de mentalidade se nós pregarmos o evangelho. Então, se a gente não prega o evangelho, pega um negócio estranho, a pessoa muda a mentalidade para algo pior do que o que era. Boa tarde, meu amigo. Olá, seu Orlando. Boa bananeira. Eu vi lá. Por isso que Jesus disse aos fariseus e aos escribas lá no capítulo 23, que disse, vocês percorrem terra e mar para fazer um prosélito, e quando conseguem, os torna 2 vezes filho do inferno mais do que vocês. Então vamos ter cuidado. Vamos nos instruir pelas escrituras. Não é versículos, não é tema tirado em cima de texto, mas o contexto textual, histórico, panorâmico e hermenêutico. Eu espero ter sido útil. Se Deus quiser, algum dia desse aí eu faço com mais clareza, né? O vídeo falando sobre sal e luz. Eu peço até alguém de vocês aí que tenha conhecimento acerca da física e de física quântica e explane. Pode postar aí no canal, aí nos comentários, acerca do significado de luz, né? E vocês que porventura estudam química, a ação dos sais, como é que eles são compostos e como eles podem agir em cada coisa de forma correta. Amém? Que Deus continue nos abençoar e tenha misericórdia de nós. A paz.